Posso começar a falar? Olá, queridos alunos, muita alegria, uma honra estar aqui corrigindo a segunda fase desse 19º Exame de Ordem Unificado. Eu sou a professora Luciana Pedroso Xavier e corrigirei então as questões de Direito Civil. Antes de dar início à correção das questões em si, gostaria de dizer que a professora Marília manda aí abraços para todos vocês. Ela está em Portugal, né, num congresso do IBDFAN, em Coimbra, Lisboa, sob a coordenação do professor Simão, da USP. Né? Ela irá proferir uma palestra nesse evento. Então, mandou aí abraços para todos vocês e comentando com ela várias questões de direito civil e também com o professor Rafael Apessa, ficamos um pouco chateados nesse exame, porque entendemos que a redação de algumas questões, a redação da própria peça, padecia ali de algumas questões assim que comprometiam um pouco o entendimento. Então vou falar um pouquinho da peça, né? Ficamos muito felizes porque a peça ela contemplou no direito material o direito do consumidor. E como a gente trabalhou muito em sala de aula, né, o campo de incidência do CDC, quando que aplica o CDC, quando que aplica outros diplomas, essa questão ela deixava muito clara que era realmente direito do consumidor, né? O consumidor, a pessoa, ele foi até a loja. Só que na descrição da conduta houve ali uma certa linha tênue, se era fato do produto ou do serviço ou se era vício. Num primeiro momento, por ser uma explosão, a gente caracteriza como fato, porque realmente houve um abalo à segurança, né? O produto ele é defeituoso quando ele não tem toda aquela segurança que dele se esperaria. Só que é muito curioso porque não é citado na peça nenhum dano à saúde, à integridade física, né? Ou até à vida desse consumidor, né? E depois pelo lado, pelas perguntas que o examinador fez, parecia um pouco que ele estava direcionando, em certa medida, para vício. Então, em relação a essa questão, realmente entendemos, né, que, por ser um produto defeituoso, seria configurado o fato, mas existe uma certa nuance, razão pela qual iremos realmente redigir, né, o material necessário para aqueles que fundamentaram por vício possam também entrar com o recurso. Digo mais uma vez, a questão ela foi mal redigida, tá? É muito interessante que uma situação de uma explosão só tenha causado aqueles danos que são descritos e também pela pergunta da legitimidade, que é uma pergunta que também é sujeita a recurso, né? Se a fundamentação for por fato, tá? Bom, pessoal, então, feitas essas considerações, o que fica de muito positivo foi a preparação de vocês em consumidor. Nesse exame a gente teve, né, uma aula a mais dessa disciplina e realmente ficamos muito felizes que estamos aí na tendência do exame, né, que é cada vez mais valorizar essa disciplina que é tão importante aí para o cotidiano e também para que os direitos do cidadão brasileiro sejam salvaguardados. Passando então para as questões de direito civil, aqui novamente a gente tem algumas questões que poderiam também ter sido melhor redigidas, né? Mas vamos lá, para a questão de número 1. A questão de número 1, ela falava do João, né? Que então, estando em São Paulo, enviou para Maria, que estava em outra cidade, né, em Birigui. O João estava em São Caetano do Sul, portanto cidades diferentes, mandou por uma mensagem de telefone celular uma proposta, né, em que ele estava intencionando vender o seu carro, que era um carro aí usado, um carro seminovo. Bem, a primeira assertiva aqui, letra A, pergunta se a oferta do João foi feita entre pessoas presentes ou ausentes. Então a resposta é que é entre pessoas presentes, é o artigo 428, inciso 1 do Código Civil, né? A segunda parte desse inciso até menciona a questão do telefone. Então ficava muito claro aqui a resposta dessa pergunta. A letra B pergunta, né, se a resposta da Maria, a partir do momento em que envia mensagem via celular a João, alterando essas condições, né, ele falava que deveria então ser 15 mil à vista, ela pede aqui que fosse em parcelas, né,
Só que aí já tinha sido vendido. Se poderia qualificá-la como uma mera proposta? A resposta é que não. Não se trata de uma mera proposta, é uma nova proposta, porque são alteradas aqui as condições. Então, o nosso gabarito é o artigo 431 do Código Civil. Aí, pessoal, a questão de número 2, o professor Rafael também já corrigiu com vocês, então a gente passa de pronto para a questão de número 3. Muito interessante essa questão. Nesse caso, a Antônia, estudante de jornalismo, ela foi contratada pela Cristina, uma jornalista já renomada, para que ela fizesse a transcrição de áudios de entrevistas que foram gravadas em razão de um estudo inédito sobre corrupção na América Latina. E aqui teria sido, né, expressamente contratado a questão do respeito ao sigilo. Aqui, apesar de ser a transcrição, de gravação desses áudios, né, ali o objeto principal, mas o sigilo também configurava algo imprescindível nesse contrato. Bem, aí, infelizmente, durante o prazo do contrato, a Cristina acaba sabendo por terceiros que a Antônia havia divulgado, havia permitido acesso, né, a terceiros a esse material. Ajuiza uma ação de resolução do contrato, acumulado com indenização, e a letra A nos questiona, então, né, dentro desse contexto. Se as alegações de Antônia, em contestação, configuram um justo motivo para o inadimplemento contratual, a evitar a sua condenação ao pagamento de indenização. Por que isso? Porque a Antônia, ela alega, né, na contestação, em primeiro lugar aqui, que não havia proibição de subcontratação e, em segundo lugar, que ela teria sofrido um acidente de carro e, por conta disso, ela não podia usar o computador. Bem, aqui, gente, por força do artigo 605 do Código Civil, a gente tem que, na verdade, né, pelo fato do sigilo ter sido expressamente contratado, essas alegações aqui, a ausência de proibição de subcontratação e o acidente, eles não são capazes de realmente ilidir a quebra contratual que teve aqui por força da Antônia, né? Vocês também poderiam ter colocado o artigo 389, o 390, que falam sobre o inadimplemento, tá? O próprio 393, parágrafo único, também são artigos que ajudariam a fundamentar. Aqui a gente vê que teve até uma quebra da própria boa-fé, né? Quer dizer, diante de uma situação assim, ela poderia ter conversado com a Cristina e ter realmente construído uma solução melhor para isso, né? Então, não são alegações que configuram um justo motivo. Letra B. Nessa hipótese, pode o juiz, independentemente então de uma dilação probatória, após a contestação apresentada por Antônia, conhecer diretamente do pedido e proferir a sentença? E a resposta aqui é que caberia sim um julgamento antecipado, né? O fundamento aqui é o artigo 330, inciso 1. E até em conversa com o professor Rafael, sempre lembrando, né? Ele nos lembrou aqui que é muito importante que se abra o prazo para impugnação à contestação. Então, só complementando nesse sentido. Aqui também é uma questão bem tranquila, né, pessoal? Aí vamos para a questão número 4, nossa última aqui de direito civil. Então, essa questão aqui, queria dizer que tinha uma muito semelhante no caderno nosso de exercícios para a segunda fase. Esse tema, a morte simultânea, perdão, a morte presumida e a ausência, são temas que são muito caros para a FGV, né? Apesar de no nosso cotidiano não terem tantos casos assim, é uma temática relevantíssima para o exame de ordem unificado. Então aqui, né, a situação de um casal, aqui já há 15 anos, né, de união, e um filho, o Marcos, maior de idade e capaz. Infelizmente, em janeiro de 2015, o André, né, ele acabou saindo de casa, era uma noite de forte temporal e nunca mais voltou. Desaparecido então há 6 meses, a sua esposa, a Júlia, pede um aconselhamento jurídico, se informar o que poderia fazer nesse caso. Letra A. De acordo com o caso, independentemente de qualquer outra providência, será possível obter a declaração de morte presumida do André? Gente, aqui a resposta é não. Por quê? Nós não temos aqui elementos que preencham o suporte fático do artigo 7º do Código Civil, que vai falar sobre a declaração de morte presumida, que não tem realmente um risco, né, a vida dele, algo nesse sentido que ficou comprovado. Então, o que caberia era realmente a ausência, o pedido da ausência. Aí vocês poderiam fundamentar com o artigo 22 e também com o 37 aqui.
Bom, letra B, dos personagens descritos no caso, quer dizer, Júlia, André e Marcos, né? Quem detém a legitimidade ativa para requerer a sucessão definitiva dos bens de André? Qual que seria o prazo, né? Então aqui, tanto o artigo 37 do Código Civil como o 1167 também do Código Civil vão nos dar a resposta. O prazo aqui são 10 anos depois de passada em julgado a sentença de abertura da fase de sucessão provisória, né? E aqui também, né, o 1163, parágrafo 1º, tanto a Júlia quanto o André poderiam fazer esse pedido, né? Então, pessoal, eu espero que com essa correção vocês estejam aí muito tranquilos, que estejam realmente só esperando o ato formal de divulgar a nota de vocês, mas que já estejam muito contentes, que tenham sido aprovados e que tenham muito sucesso na carreira de vocês, né? Porventura, se algum aluno ficou com alguma dúvida, fundamentou de modo diferente as questões, ou como nós comentamos, a questão da peça, que por ser uma situação de explosão, né, a princípio a gente pensaria no fato, porque teria um defeito, mas pela forma como foi redigida também ficaria um pouco dúbio se o examinador não estaria ali pensando num vício. Se alguém teve qualquer situação, que não hesite em entrar em contato aqui com o curso para que nós possamos auxiliar, né, numa eventual redação de recurso, né? E é um prazer sempre estar com vocês e de alguma forma, ainda que singela, tanto eu, a professora Marília, né, possamos aí contribuir para a aprovação de vocês, para a felicidade e a realização profissional. Então, muito obrigada.